muitos lugares se fala sobre quais são os documentos que são necessários para você conseguir fazer o seu pedido de cidadania, de reconhecimento da cidadania, né? Então, algumas coisas que eu quero ressaltar é todas as certidões que você vai apresentar para o seu reconhecimento devem estar no formato inteiro teor. O formato inteiro teor, ele tem mais detalhes do que o formato comum que você pede. Então, a maioria das pessoas tem documentos em casa que não são no formato inteiro teor. Mas ele também, o inteiro teor também tem as averbações e todos os detalhes sobre aquele documento. Então, é muito importante que esses documentos sejam inteiro teor. Depois, é muito importante e a parte essencial do documento é a tradução para a língua italiana. O documento brasileiro, ele descreve uma série de coisas, mas o oficial do Comune, ele não sabe português. Então ele precisa de uma tradução que vai dizer o que esse documento diz. Mas para que o documento, o oficial do Comune possa entender isso e aceitar isso como uma representação desse documento, essa tradução deve ser feita por um tradutor juramentado. Tá? Isso é fácil de encontrar na internet. Quais são os tradutores juramentados? Não são tantos, mas a tradução precisa ser juramentada. Agora, o que faz realmente com que o documento brasileiro possa ser aceito na Itália é a apostila de Haia, que é basicamente um acordo entre países que diz que provê uma maneira através desse selo aqui para que um documento brasileiro seja válido na Itália. Então, quando a gente no Brasil traduz e apostila os documentos, esse documento passa a ser válido na Itália. Então, aquilo que está descrito nesse documento passa a ser válido também na Itália. Tá? Essa é a descrição técnica de quais são os documentos, mas o importante é que você também entenda que os documentos necessários são somente aqueles da sua linha direta até o antenato italiano, tá? O antepassado italiano. Então, em outras palavras, eu vou usar esse exemplo daqui em diante. Se o seu avô era italiano e o seu pai é filho dele, e você, como requerente, você só precisa dos documentos da linha direta, portanto, seus, do seu pai e do seu avô. Os documentos da esposa do seu avô e da sua mãe não são necessários. Isso é o que nós chamamos de linha direta. Somente os documentos do avô, do pai e seu. Quais documentos são necessários? São necessários os documentos de nascimento, casamento e óbito. É lógico, quando se aplicar tanto casamento quanto óbito, né? É importante levar em consideração aí que alguns comunes não fazem questão do documento de óbito, tá? Mas, inclusive por questões de segurança, eu aconselho a sempre que for possível não, sempre obter o documento de óbito também, a menos que você já esteja em contato direto com o oficial do comune e ele te diga expressamente, de preferência por escrito, que você não precisa apresentar os documentos de óbito. Então, nesse caso, você não precisa apresentar. Mas caso contrário, peque pelo excesso de segurança para não fazer como eu, bater a cara aqui na Itália e voltar de mãos abanando para o Brasil. Tá? Aí uma dica que vai aqui, essa dica, depois eu vou dar uma dica sobre a velocidade dos documentos, mas vou dar uma dica agora sobre a questão do valor dos documentos, é que você pesquise os cartórios que apostilam, porque no Brasil a tabela de encargos dos cartórios ela é por estado. Então, cada estado tem uma tarifa diferente para fazer a apostila de AIA. Isso significa que,
Em São Paulo, por exemplo, você paga, se não me engano, são R$ 107. E já no Distrito Federal são 45, se não me engano também. Eu não estou com a tabela aqui, mas você pode pesquisar essa tabela. Isso significa que você pode economizar até 50% do valor das apostilas apostilando em outro estado. Se você vai fazer todas as apostilas juntas, mesmo que você pense aí que, mas aí tem o correio e tudo mais, se você vai fazer todas juntas, você vai pagar só um envio e uma volta, e consegue economizar aí, às vezes, mais de 50% do valor das apostilas. Levando em consideração que, por exemplo, nesse exemplo do avô, pai e você, vamos supor que seu avô é falecido, então você tem 3 documentos: nascimento, casamento e óbito dele. O seu pai é vivo, então você tem o nascimento e o casamento, são 5 documentos. E você é casado, tem o seu nascimento e casamento. São 7 documentos. Se você tiver 7 documentos que você precisa apostilar e você precisará apostilar também as traduções, nós estamos falando já de 14 apostilas. No valor de São Paulo, fazendo um arredondamento grosseiro, você vai estar pagando R$ 1.400. No valor do Distrito Federal, você estaria pagando menos de R$ 700. Então é possível economizar muito apostilando em outro estado, e isso não traz complicações para o seu processo aqui na Itália, tá? Tem gente que fala que, mas aí só pode ser apostilado onde o documento foi feito. Não existe esse tipo de regra aqui na Itália.